Bom dia, povo querido, graça e paz. Que coisa boa é a gente poder reunir com os irmãos e louvar a pessoa do nosso Deus. O título da nossa reflexão nessa manhã será Vida e Esperança. Qual é a sua esperança? Em quem você tem depositado, quem você tem elegido como objeto da sua esperança. Nós vamos ler agora o livro Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo 3. Você pode acompanhar comigo aí. A versão que eu estarei lendo é a Nova Versão Internacional. Diz aqui o texto: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez a minha pele e a minha carne envelhecesse e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Louvado seja Deus por sua palavra. Pai Santo, Deus bendito, aquele em quem o profeta Jeremias colocou toda a sua esperança, nós também nos voltamos a Ti com expectativa, para que nessa manhã o Espírito que está no meio de nós possa falar com cada um, esses que estão aqui, esses que estão também em suas casas, em suas salas, ó Deus, na expectativa de serem tocados pela Tua palavra, serem encorajados, receberem alguma direção do alto. Então fala, Senhor, porque a Tua igreja ouve. Em 586 a.C., como a gente já viu em algumas explanações,
Jerusalém foi conquistada pelos babilônios e o templo, a casa de Deus, foi levado à ruína. Isso como parte do castigo, né, que Deus lançou contra o seu povo. E o profeta Jeremias, sendo parte do povo de Deus, não deixou de sofrer juntamente com todo o povo de Deus. Temos então aqui, dos versos 1 ao 20, a descrição em primeira pessoa daquilo que o próprio profeta sofreu, e ele também representando, sendo a voz do povo. Isso aqui é algo que muita gente tem esquecido. Essa face de Deus que não tolera o erro. Isso porque muito se fala que Deus é amor, e de fato Deus o é. 1 de João, capítulo 4, verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Que coisa linda. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. E nós somos testemunhas disso. Só que Deus, esse amor de Deus, muitas vezes é caricaturado. Como se Deus fosse um vovozinho, sabe, complacente com os desmandos dos seus filhos. Então a gente confia tanto na bondade de Deus, que pensa que Deus não deve ser levado a sério. E não é assim. Se Deus é amor, Deus também é santo. Deus deve ser temido. Olha só o que a Bíblia diz. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. É uma lei espiritual, criada por Deus, e assim vai acontecer. E tem mais, tem uma palavra, um verso bíblico que alguns até, se não conhecem, pensam que faz parte do Antigo Testamento, porque parece que não combina com Deus que é amor. Hebreus capítulo 10, verso 31, diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Já pensaram nisso? Terrível coisa. E o povo de Judá, o reino do sul, eles experimentaram. Se eles estivessem aqui, o alerta que eles nos deixariam é: leve isso a sério, porque nós experimentamos isso na pele. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Lamentações é um livro curtinho, na verdade é uma poesia, né, dividida em 5 capítulos. Poesia essa que se presta a descrever o estado emocional do povo de Judá durante, né, esse tempo de humilhação nas mãos dos babilônios. E mais, a humilhação sofrida pelo profeta Jeremias por ser fiel a Deus, por anunciar o juízo de Deus. Então, o seu próprio povo, se não bastasse a nação inimiga trazer tanto sofrimento para ele, para o seu povo, ele tinha ainda o sofrimento infligido pelo seu próprio povo. Então, o povo inimigo e o povo dele. A situação dele era terrível. De modo que ele chegou a dizer as seguintes palavras, verso 18. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Mas como isso? Como alguém que é um fiel servo de Deus, alguém que conhece a Deus, chega ao ponto
de parar de esperar alguma coisa em Deus. A alma desse profeta estava terrivelmente sobrecarregada. Não apenas com as coisas que aconteciam lá fora, porque o que ele descreve aqui é tudo real, tudo aquilo que aconteceu, ele não inventou nada. Mas, também, e aqui eu digo que principalmente estava sobrecarregada com aquilo que povoava a sua mente. Por mais que ele fosse um profeta de Deus, por mais que você seja um profeta, seja um servo de Deus, ficar com alguns tipos de pensamento na cabeça vai acabar afogando a sua alma. Há memórias, há lembranças que são perpetuadas por muitos crentes. Memórias que são guardadas, mas que deveriam ser deletadas, apagadas. Eu já atendi muitas pessoas em que boa parte de cada atendimento dessa mesma pessoa, o resumo era ouvir e ouvir a exaustão, as coisas que ela passou, que ela sofreu. Mais da metade do tempo que eu estou atendendo, eu tenho que escutar as mesmas histórias, com palavras diferentes, mas carregada, assim, sabe, de dor, porque foi injustiçada, porque foi abusada, porque foi humilhada. E ela sabe, assim, fala isso tudo com riquezas de detalhes. É gente que estaciona a vida, assim, no período emocional mais sombrio. Parece que se ela pode escolher um período da vida para ela ficar rememorando, ela escolhe justamente o mais escuro. Teve uma eclipse nesse tempo da vida dela. E não é coincidência que pessoas assim, que estão feridas a esse ponto, elas têm um arquivo secreto. Elas guardam consigo. Quando digo arquivo secreto, eu não estou falando assim algo mental, não. Eu falo assim, literalmente, eles guardam prints, sabe, de coisas assim, de coisas que incriminam o outro e que provam que, de fato, aquilo foi real e fez ela sofrer. Elas guardam cópias de mensagens, áudios de conversas, tudo aquilo que recebeu, que feriu, e eu falo assim, está aqui a prova, e guarda consigo. E essa alma adoecida, ela consegue repassar mentalmente, e não raras vezes, ela mesma relê, escuta novamente, assiste, e assim, ela vai entrando num ciclo insano de ressentimento. Ressentimento é justamente isso, é ressentir aquilo que aconteceu há 10 anos. Conforme ela vai relendo, vai ouvindo, vai assistindo, ela vai brincando com aquelas provas, o sentimento de 10 anos consegue ser reprocessado e muitas vezes vem com uma carga mais forte, porque já não basta as lembranças, ela é contaminada com todos os outros dados, né, que a pessoa vai acumulando durante o tempo. Então, essas lembranças devem ser esquecidas para o bem da saúde física, emocional e espiritual também. Um dos casos mais marcantes, eu lembro de uma moça, que ela tinha o hábito, qualquer pessoa que desse um pouco mais de tempo e tivesse paciência para ouvi-la,
ela contaria a mesma história. Qual a história? De que quando ela era bem pequena, criancinha, nasceu uma outra irmã, e toda a atenção que antes era dela, a mãe começou a devotar à sua irmãzinha. E aquilo a feriu profundamente. Então são lembranças que colocavam uma nuvem escura na história dela. Detalhe, essa moça em questão, ela tinha mais de 80 anos de idade. É tempo demais para sustentar a amargura no coração. Agora, quando lembranças dessa natureza começam a ocupar a mente, a gente permite esse tipo de coisa ficar vindo e a gente começa a alimentar, é como que se agarrasse, sabe? Ela pega as suas garras e enfiam na nossa mente e parece que não sai de lá, não descola. Então o futuro fica totalmente comprometido. Um casal que eu estava atendendo, num processo de restauração, eles patinavam sempre no mesmo lugar. E a poça de lama em que o casamento estava assim atolado, era justamente aquilo que o marido dela tinha feito. O comportamento insensível que tanto feriu essa mulher, que fez ela se sentir humilhada ao invés de amada. Agora, veja que interessante. Se ela estava num processo de restauração, é porque ela também queria restaurar o casamento. Os dois estavam nessa. E toda vez que ela relatava, ela sempre relatava no passado. Porque ela reconhecia que no presente, ele já não era mais assim. Mas as lembranças que ela tinha eram somente aquelas, do passado, daquele período negro. E então não tinha como o casamento andar para frente. Porque tudo que ela conseguia lembrar, é como se ela congelasse o marido no passado. Então ela não pudesse mais enxergar tudo aquilo que Deus já tinha feito. Porque o seu marido havia se convertido no Senhor Jesus. Deus havia feito uma obra na vida dele. Só que ela não conseguia. Tudo aquilo minava a esperança dela. E o profeta Jeremias, ele experimentou alguma coisa assim. Se não, veja, verso 19 e 20. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha só o que Jeremias está falando, que as lembranças que ele tinha estavam matando ele por dentro. Ele estava se apagando. Nas palavras dele, a minha alma desfalece. Queridos, exercício de autocomiseração. Ele destrói qualquer um que faça uso dele. Em outras palavras, é aquela pessoa que vive com dó de si mesma, sempre se colocando como vítima nessa vida. Isso só perpetua, né, o estado de dor, de desesperança. A alma perde o viço. A vida perde o seu brilho. Então, o profeta Jeremias meio que estava, né, num estado emocional assim. Porque tudo lá fora aconteceu, só que aquilo que aconteceu lá fora entrou e aqui ficou. Aqui ficou. Mas o que acontece depois só pode ser obra de Deus. Eu creio que ele teve um lampejo divino. Porque até esse momento, ele estava chafurdado na sua autopiedade. Então, os pensamentos deles tomam um rumo completamente oposto. Gente, a mente, como
nós utilizamos pode transformar fraqueza em força, extrair o melhor de nós ou nos afundar de vez. Ela pode nos encorajar ou nos acovardar. Isso não tem a ver com o que acontece lá fora. Quando o nosso interior está fortalecido, o que vem lá fora a gente aguenta. Então, o nosso irmão Jeremias, veja só a mudança que acontece a partir do verso 21. Ele toma uma posição. Verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. A Bíblia diz, e aqui está na primeira pessoa, ele fala, eu me lembro, a ação é dele, a iniciativa é dele. Percebe, queridos? Assim também nós é que escolhemos aquilo que vai entrar na nossa mente. O que nós vamos resgatar no passado e acalentar no coração. Jeremias, ele decidiu lembrar-se do que podia lhe dar esperança. E o que deu esperança a Jeremias? Ele deixa claro aqui. Eu já adianto que é o mesmo que pode dar esperança para você e para mim, para todos nós. Versos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus por isso. É o grande amor de Deus. É o grande amor de Deus. Em outras palavras, ele estava vendo aqui, se o juízo de Deus é terrível, é doloroso, é grande, muito maior, ele se lembra, é o amor de Deus. O amor de Deus é incomparavelmente maior, e isso começou a dar esperança para ele. É o amor que faz a bondade dele se renovar todos os dias, a cada manhã. É um amor que nos persegue com insistência, apesar de nós. Se tudo falhar na vida, o Senhor não falha. Ele é a porção do profeta, ele diz. É a herança do profeta, é a nossa herança. Depositar nossa esperança no Senhor é garantia de jamais sermos desapontados. O Senhor não falha. O Senhor não falha. Volte para Ele. Deus é bom e Ele não falha. E agora eu quero abrir um parênteses. Como faz diferença vocês não estarem aqui? Porque esse é o momento que a igreja tem que dar glória a Deus. Porque o povo que está aqui, eu não sei o que está acontecendo. Desperta, ó tu que dormes, que Deus te levante dentre os mortos. A palavra de Deus, querido, semeada hoje, pode dar frutos hoje. E ainda servirá de fonte de esperança amanhã. Há vários anos, uma escola, eu não sei como é que foi isso, entrou em contato comigo e pediu que eu desse uma palestra para alunos do 8º ou 9º ano. Eu não lembro exatamente qual que era, do ensino fundamental, porque os professores estavam entrando num estágio assim de estresse profundo. Alunos de escola pública cujo comportamento estava adoecendo os professores. Não sei, eram 3 ou 4 classes do mesmo ano, só que a direção me alertou, falou assim, olha, são os mais difíceis da escola. E também falou assim, possivelmente o senhor vai encontrar dificuldade na hora da palestra. Eu falei, tranquilo, tudo bem, eu assumo isso aí. Eu não sabia que eu já tinha trabalhado na Praça da Sé, pregando para moradores de rua. Alguém que já andou na Praça da República à noite. Se vocês forem da Praça da República à noite, eu não sei como é que está agora, você vai ficar encantado, porque vai aparecer um monte de vagalumes andando na escuridão.
Mas aquele é tudo cachimbo de crack. Não tem nada de vagalume ali. Mas nesse ambiente é que a gente precisava levar a palavra de Deus, né? Então, eu falei assim, são alunos que dentro de uma escola. Não tem problema. O máximo é não prestar atenção. Então, o auditório era grande. Os alunos foram entrando, e deveriam ser professores ou funcionários, sei que tinha adultos estrategicamente distribuídos. Né, parecia assim, aqueles guardas de penitenciário guardando para que os detentos não fossem em cima do pregador. Era um negócio assim meio estranho, achei exagerado, mas enfim, eu estava lá. E as crianças, eram crianças ainda, né, 7º, 8º, 9º ano, vieram felizes, a maioria, porque era período de aula, não tinha que ficar sentado, não é. Aluno é assim, tá matando aula, tá bom, ainda mais no auditório, banco estofado. Mas eu reparei que alguns olhavam assim com uma certa olhar desafiador. Porque eles haviam sido informados que um dos pastores da cidade ia falar naquela escola. E tudo que eles queriam era não ouvir um pastor, mas enfim, estavam lá. Eu fiz um quebra-gelo, para quebrar aquele negócio ali. Falei sobre Jesus Cristo. E como, através de Jesus, nós podemos experimentar. A gente pode se tornar. A gente, aliás, é tornado filho de Deus por causa de Jesus. Não é iniciativa nossa. E então, num momento, eu contei para eles a história de Ben Hooper, que Anthony Campolo conta no seu livro É Sexta-feira, mas o domingo vem aí. Eu gosto desse autor. Então ele fala assim, ele conta a história num dos capítulos de Ben Hooper. Ben nasceu filho de mãe solteira. Ele nunca conheceu que era o seu pai e aquela época, estou falando do século passado, no início. Então os meninos na escola tinham nomes nada bonitos pelos quais chamavam e faziam chacota, caçoavam dele. Quando ele passava pelas ruas da cidade, a impressão que ele tinha é que as pessoas ficavam encarando de longe e perguntando entre si, quem será o pai desse menino? E por isso ele passava muito tempo sozinho. Ben não tinha amigos. Certo dia, um pregador novo chegou à cidade e o comentário geral era que era um bom pregador. Ele nunca tinha ido a uma igreja, mas um domingo ele resolveu ir. E ele gostou do que ouviu. Ele falou assim, é um bom pregador. Por isso ele continuou voltando e voltando todos os domingos. Só que todas as vezes ele chegava tarde e saía cedo, para não ter que conversar com ninguém nos corredores. Mas num domingo, ele ficou tão envolvido pela pregação, que quando ele percebeu, o pregador já tinha dado a bênção. E quando ele tentou sair, os corredores da igreja estavam tomados de pessoas. Então, de repente, Ben disse que ele sentiu uma mão pesada sobre o seu ombro. E quando ele se voltou, a mão era do pregador, que ele tanto apreciava. Um pregador grande e alto, na descrição dele, olhou para ele e fez as perguntas. Qual o seu nome, menino? E a pior das perguntas, de quem você é filho? Ben simplesmente tremeu quando ouviu aquela pergunta. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, o pregador disse, eu sei quem você é, eu conheço a sua família. Há uma distinta semelhança familiar. A essa altura, obviamente, a igreja inteira estava com a atenção naquele menino apavorado. Finalmente a cidade saberia
quem é o pai daquela criança. Então o pregador olhou para ele e disse assim: ora, você é filho, você é filho de Deus. O próprio Ben Hooper, ele testemunha que aquela manhã, aquela palavra transformou a vida dele por completo. Veja bem, ele continuou sendo filho de mãe solteira. Ele continuou sendo, por muitos, sofrendo discriminação. Mas aquela verdade, aquela bendita verdade de que ele era filho de Deus, foi isso que passou a ocupar a mente do pequeno Ben. Eu não sei, eu acredito que nas horas mais difíceis da vida dele, depois disso, ele deve ter feito esse exercício de trazer à sua memória aquilo que aconteceu com todas as cores naquela manhã de domingo numa igreja, quando Deus usou a boca de um pregador para dizer: você é o meu filho. E isso lhe deu renovada esperança. Ben Hooper, ele cresceu e por 2 mandatos ele foi governador do estado do Tennessee. Ben Hooper, o filho de Deus. E sabe, queridos, ao final da minha palestra naquela escola, eu convidei para que permanecessem apenas os alunos que quisessem receber uma oração. Para minha surpresa, nenhum aluno saiu daquele auditório naquela manhã. Alguns poucos que estavam com um boné na cabeça, voluntariamente tiraram seus bonés. Ficaram em absoluto silêncio. Abaixaram as suas cabeças. E não eram poucos daqueles meninos e meninas que ficaram tomados de lágrimas, porque eram jovenzinhos que tinham sede de esperança. Que lições nós podemos levar para casa, então? Primeiro, selecione aquilo que vai entrar na sua mente. Não sabote a sua vida colocando lixos. Comece de maneira prática o seu dia na presença de Deus. Abra a palavra de Deus. Deixa Deus falar ao seu coração. E ao findar do dia, tem muita gente que vai com noticiário. Gente, noticiário é uma péssima companhia para você levar para a cama. Via de regra, é sujeira, é corrupção, é morte, é doença. Nos minutos antes de você ir para a cama, separe um tempo com Deus, nem que seja 5 minutos, mas que o seu último tempo consciente seja com Deus. Comece seu dia com Deus. Termine o seu dia com Deus. E muita coisa começa a mudar na sua vida. O profeta nos ensina assim, né? O que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Só que muita gente faz justamente o contrário, né? Como eu falei, traz mágoas, traz lembranças ruins. Eu quero sugerir, se você é um pessoal assim, aqui nesse templo só tem nós 3 só, o resto nem vai entender o que eu estou falando. É que, acredite, antigamente,
O nosso e-mail era de papel. Né? Os WhatsApp nossos era papel e caneta. A gente era assim, muito mais chique. Então, se você ainda tem cartas, assim, sabe, que comprovam o crime do outro, o mal sofrido, qualquer outro tipo de documentação, se você tem um chip, só com as fotos, né, os prints que você tem de prova contra aquela pessoa, hoje mesmo, faça uma cerimônia. Vai até o seu quintal, um lugar bem seguro, e coloca fogo. Literalmente coloca fogo, queima, quebra. Faz alguma coisa em nome de Jesus e consagra esse momento. Ora diante de Deus, fala assim, Senhor, estou simbolizando aqui que eu estou desistindo de trazer à memória aquilo que acaba com a minha vida. Isso aqui é coisa do passado. E já peça para o Espírito Santo trazer um sopro de renovo na sua mente. Sabe? Para que você possa se abrir para fatos novos da parte de Deus. E que no futuro vão se tornar um repositório de boas memórias para você resgatar e te dar esperança. Terceiro, procure de modo consciente viver os seus relacionamentos de modo que esses relacionamentos sirvam para o outro como memórias a serem resgatadas. Deixa eu explicar. Filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, a gente vê que o filho pródigo, quando estava no meio dos porcos, estava no pior momento da sua vida, ele, depois que caiu em si, ele se lembrou, na casa do meu pai, até os empregados comem bem, são bem tratados. Ele tinha lembranças de como era o pai. Então, no momento mais complicado, ele resgata aquilo e aquilo o ajuda a dar os passos certos para a restauração da sua vida. É um chamado aqui agora, para você que é pai, você que é mãe, principalmente nós. Vamos criar um ambiente na nossa casa. Vamos desenvolver um relacionamento com os nossos filhos. Para que toda vez que eles precisarem, eles saberem onde eles vão encontrar acolhida, um lugar seguro para se refugiar. Faça isso. Você que é pai, que é mãe, que está com a relação meio conflituosa com o seu filho, em nome de Jesus, não deixa para amanhã, resolva isso hoje. Crie boas memórias para que os seus filhos possam resgatá-los mais adiante. E, finalmente, a quarta e última sugestão. Veja que Jeremias era aquele que, no começo, estava fazendo uma lista, um inventário de tudo aquilo que o fazia sofrer, o do seu infortúnio, da sua humilhação. Mas ele passou, então, a declarar a grandeza de Deus, a bondade de Deus. Então, faça com que os seus lábios pronunciem a glória de Deus. Cante as verdades de Deus. Por isso, o louvor é uma coisa muito grata. É difícil você ver uma pessoa que vive com louvor nos lábios e ter uma nuvem escura sobre a sua vida. Declare, eu não sei cantar, pastor. Pegue os salmos e comece a ler com voz alta. Ou então faça como o Jeremias. Jeremias, ele declarou para si mesmo. Olha o que ele diz no versículo 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Fale ao teu próprio coração as grandezas de Deus. Eu não sei direito, pega a palavra de Deus do começo ao fim, fala das grandezas de Deus e começa a dizer para você mesmo. Vai para o espelho e diga, como eu tenho que fazer também, Joel, coloque a sua esperança em Deus, porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele já provou isso, mandando Jesus para a cruz.
Então você começa a pegar as verdades da palavra de Deus, e aquilo de alguma maneira vai entrando na sua mente, no seu coração, e a esperança vai te dar a força necessária para você sair desse atoleiro emocional, e o Espírito Santo com você vai te ajudar a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Foi assim com Jeremias, pode ser assim com você. Curva sua cabeça. Louvado seja. O Senhor está aqui no meio de nós, o Senhor está aí, no meio da sua família. Quero convidá-lo a declarar isso, através dessa canção, juntamente com os nossos irmãos músicos. E na sequência eu vou orar com você, em nome de Jesus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em eu já chorei quando semeava, agora volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou com júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora canto com frutos. E o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que o Senhor me toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria, teria toda a bondade do Senhor pra mim? Curva sua cabeça aí na sua casa. Nós estamos diante de Deus agora, irmãos, irmãs, queridos. Pai Santo, Deus bendito, nessa manhã nós fomos apresentados para essa palavra. Aliás, o Senhor nos apresentou essa palavra, ó Deus, e tem muitos que estão vivendo tempos assim, onde as verdades do passado têm sido perpetuadas, através de uma retomada, Senhor, ó Deus, na mente dessas pessoas. Essas lembranças estão como que coladas, e impedido muitas vezes de
apreciar o novo de Deus, ou então as possibilidades que surgem, porque suas vidas estão afogadas demais nesse estado de coisas. Nós queremos, a exemplo do profeta Jeremias, ó Deus, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E se nada mais nessa vida, ó Deus, pode ser resgatado como matéria-prima para isso, nós temos a verdade de que o Senhor é bom, a tua misericórdia que dura para sempre, ela nos envolve. O grande amor de Deus é a causa para não sermos consumidos. Deus bendito, eu peço que o Senhor ajude esses que sinceramente, com todas as forças, desejam viver esse novo tempo com o Senhor. Ajude-os, ó Deus, ajude-os a deletar essa área de suas vidas. Alguns, nessa tarde, estarão fazendo um ato simbólico, de enterrar tudo isso, queimando coisas, destruindo coisas, que não querem mais em suas vidas. Então ajude-os, ó Pai, que haja sobre esse ato desses seus filhos e filhas, uma palavra de ordem da tua parte, inaugurando um tempo novo, quando nós, o teu povo, estaremos trazendo à memória apenas aquilo que nos pode dar esperança, para que a sua igreja prossiga, ela cumpra a sua missão, e o teu nome seja bendito para sempre. Receba a bênção agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós, e toda a igreja de Cristo. Amém e amém. Tenham todos um excelente domingo, e até semana que vem.